Que efeito teria para a sociedade se houvesse a abolição do casamento? Foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a resposta foi simples, sintética. Seria uma regressão à vida dos animais. Dentro da família, nós precisamos considerar que tudo que se passa na dinâmica do circuito familiar se reporta às duas vigas mestras, ou se preferirem, aos dois eixos que dinamicamente se entrelaçam, formatando a base da construção do lar. Efetivamente, é num relacionamento a dois que nós estabelecemos as fundações daquilo que é um lar formoso ou desastroso. É na dinâmica dessa interação a dois que nós vamos replicar para os filhos, saudável ou não, como é que nós tratamos o outro, como é que nós exercitamos o amai-vos. De todas as relações, a mais delicada e a mais desafiadora é do relacionamento conjugal. Posto que você há que estabelecer um relacionamento de intimidade duradouramente com alguém com quem você vai se permitir dispor de uma interação de tal nível de intimidade e de tal nível de desafio que, às vezes, a relação de acasalamento ela é um processo. Embutido nesse processo, uma revolução que deve se estabelecer no par que estabelece esse tipo de interação afetiva. Por isso, casar é tão difícil que às vezes nós preferimos ficar do que ser com o outro. As relações se tornaram tão voláteis, tão superficiais, tão descartáveis, que a ausência do compromisso tem recebido na atualidade, numa certa medida, um olhar de não preferência para aqueles que, em não querendo o compromisso, nem olham para o compromisso e passam de raspão um pelo outro, estabelecendo relações sexuais, mas não sabendo quem é o outro, apenas numa ficada de uma noite após uma balada, na qual você sai balado em função dos aditivos que você ingere, alcoólicos e outros. Desse modo, o relacionamento de conjugalidade, ele se transformou naquilo que bem diz o provérbio chinês. Uma fortaleza sitiada, quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. A relação de conjugalidade ela é tão desafiadora que aqueles que não estão casados têm a ilusão ou utopia de um casamento, mas têm medo, e porque têm medo, rechaçam, mas ficam com o desejo reprimido. E aqueles que estão casados se ficam perguntando e se respondendo: por que eu me meti nessa? Aquilo que aparentemente deveria ser um sonho dourado, quando nós, hipnotizados às vezes pelos próprios filhos, na fala do Espírito Emmanuel, nós nos entretecemos pelo outro e vivemos um doce mistério e saímos do porto dos sonhos para avançarmos no mar alto da experiência de conjugalidade, faz-nos depois nos perguntar ou nos responder o que é que eu fiz comigo da minha vida. E eu olho para parceiro e para o parceiro e disse: isso foi um estelionato. Eu não casei com essa pessoa. E o processo é recíproco.
Porque quase sempre nós casamos com alguém que não é que a gente imagina que seja. Porque nós trazemos um projeto de alguém com quem nós deveríamos nos acasalar. E movido pelo sopro do romantismo da alma gêmea, que não existe. Existe algema, mas não alma gêmea. Eu espero encontrar esse alguém que é parte de mim, que me completa. E que vai me fazer feliz, estimulado pela fala dos pais, notadamente as mulheres, que dizem: minha filha, você é tão especial que você há de encontrar alguém que fará você feliz. Como a dizer: minha filha, você é incompetente para ser feliz, então alguém tem que vir e fazer você feliz, porque você não dá conta, seja por conta de gênero, seja porque você... Então essa fala que nos desapropria da possibilidade de alcançar a felicidade, ao tempo em que ela acena numa ilusão de que vamos encontrar um príncipe encantado ou uma princesa, sem que a gente se dê conta de que a gente não faz parte da realeza, a gente não é um ser que pertence a essa qualidade, a esse status evolutivo. No entanto, nós agasalhamos o projeto idealizado, a utopia que vamos encontrar alguém que vai nos fazer feliz do nosso jeito. E pai e mãe não mentem para filhos. E os filhos, notadamente a filha, aguarda que isso se concretize. E quando eu vejo alguém com quem eu me enamoro e entro nesse doce mistério na fala dos espíritos, eu experimento a doce hipnose e me lanço completamente, conhecendo um pouco do outro e preenchendo os vazios que eu não conheço com tudo aquilo que eu desejo de alguém para me atender às necessidades. E quando o relacionamento se estabelece, um dos primeiros embates é eu perceber que o outro não é aquilo que ele transpareceu para mim. Ao invés de eu dizer, não é aquilo que eu imaginei, porque eu não conhecia o outro verdadeiramente. E fica uma nota falsa na relação. Parece que o outro, efetivamente, ele me enganou. E esse sentimento de traição, que quase sempre é inconsciente, ele não é consciente, ele é recíproco. E surge o primeiro embate na conjugalidade, quando o navio vai se afastando do porto, do noivado, do enamoramento, e ele vai se perdendo já no limite do infinito das experiências da conjugalidade. Não dá mais tempo de voltar, não dá para sair no bote. E eu não sei porquê, o que é que está acontecendo? É o primeiro movimento de frustração num relacionamento a dois. Mas a frustração não é com o outro, a frustração é com o ideal que eu estabeleci para mim e que o outro não está correspondendo. Eu espero do outro aquilo que o outro não pode me dar. Mas foi isso que eu construí na minha expectativa interna, foi isso que eu fui alimentado pelos meus pais. E se mulher, eu espero que o príncipe venha satisfazer todos os meus desejos, vencer todos os dragões, sobre um cavalo alado exorcizar tudo quanto possa conspirar contra a minha felicidade. Imagine que isso está depositado sobre os homens. O homem não dá conta nem dele próprio. Como é que ele vai resolver fazer a outra feliz num cavalo alado? Isso é quase um conto obsessivo. Mas isso existe, está no imaginário, está na expectativa que se frustra. E surge o primeiro engate, porque quando estamos enamorados, nós experimentamos como se fosse uma obsessão ou uma hipnose, um processo de fascinação, sendo que é um processo de fascinação que tem o objetivo de linkar duas almas, por exemplo, que se programaram para se acasalarem. E é nessa perspectiva de reencontro que duas almas se estabelecem que nós apostamos o nosso projeto reencarnatório. E é natural que nesse primeiro momento a gente não enxergue nada, a gente fica meio cego, para não dizer completamente. A gente não consegue ver as falhas do outro, a gente não consegue nem perceber como o outro é fisicamente, naquilo que é desagradável. E deitar ao lado do outro e fazer disso uma rotina e experimentar o calor de Belém do Pará e o suor e um odor às vezes um pouco não agradável, isso faz parte de um desafio
de um relacionamento, de alguém que se acasalou com o outro e que olha para a pessoa e que ela não está maquiada. E que ronca. Porque no início dá para aguentar. Eu estou hipnotizado ainda. Eu digo, meu bem, qual cotovia você está do meu lado, ressonando? Vira um pouquinho. Ela vira. Eu digo ela porque mulher, até para roncar, mulher é mais educada. Mas depois de algum tempo, que não é muito longo, ele já está aqui no cotovelo. Ei, ei, ei. Porque ela está com a apneia do sono. E não vai demorar muito tempo que eles vão mudar de quarto. São duas humanidades que se encontram, não são dois espíritos somente. Dois espíritos é muito pouco para avaliar a interação de uma conjugalidade. São duas histórias, são duas culturas, são duas personalidades que guardam cada uma dentro de si múltiplas outras personalidades em outras vivências existenciais, outras encarnações, que fazem parte, na verdade, são dois grupos que se encontram. Quando você deita à cama e diz, enfim, sós, é uma grave mentira. É você e o outro e um bocado dentro de você. Eu não estou falando ainda dos obsessores. Eu estou falando só da auto-obsessão. Há nas suas entranhas que borbulham dentro de si, dentro do outro e deitam. Sem falar de que quando você deita a cama, deita com você o seu pai, a sua mãe, o seu avô paterno, materno, a sua avó paterna e materna, e do outro também. Porque quando você deita na cama, você escolhe o lugar que você pensa que escolhe, mas não é você que escolheu, foi seu pai que pensou que escolheu, que era o lado direito da cama, que na verdade ele escolheu do avô e perde-se nas relações intergeracionais. E eu digo, meu bem, eu gosto de deitar do lado direito. E ela diz, não, eu gosto de deitar do lado direito. Nem ela, nem ele gostam de deitar do lado direito. É que o pai dele gosta de deitar do lado direito e a mãe dela gosta de deitar do lado direito da cama de casal. E ambos ficam brigando numa coisa que é simples. Eu estou dando um exemplo bem simples. Os quereres simplórios, eles são ali palco de discussões dos sogros e sogras. E nós estamos achando que é o meu pensamento, porque você pensa que é o seu pensamento que edificou a sua casa e fez a ornamentação da tua casa. Eu duvido se foi você que equipou a sua casa e pôde dar o design de interiores a seu gosto, mesmo com a assessoria de um profissional, que seja um arquiteto ou alguém que fez design, você imprime o seu gosto, não é? Não é? Não. É o da sua mãe, do seu pai. E você briga para como vai fazer a sala de estar em função de escolhas que não são suas. Eu gosto do pano de prato que fica sobre a mesa de centro, o pano de centro de crochê. O outro não gosta de pano de centro, não suporta pano de centro. Mas quem é o outro? O outro é o pai dele e a outra é a mãe dela. Então é uma briga silenciosa. Porque o obsessor eu encontro ele, eu falo, discuto com ele na reunião mediúnica, mas esses obsessores estão dentro de mim como figuras parentais internalizadas e que comparecem através do meu livre-arbítrio. Se há jovens me ouvindo, por favor, não temam casar. Eu estou apenas puxando um pouco do véu de uma realidade fascinante. Porque se essa realidade fosse tão assim dura, efetivamente nós preferiríamos viver separados. Seria maravilhoso. Todavia, nós não sairíamos do lugar. Porque o nosso parceiro, a nossa parceira, não é nosso esposo, nossa esposa, ele é o nosso personal trainer da alma. Ele vai nos ajudar a fazer o trabalho de aformoseamento, porque é a pessoa mais íntima que convive comigo e que traz essa pleiade interna e externa, que quando deitamos na cama, nós começamos a brigar pela temperatura do quarto. É tão difícil o relacionamento a dois que a questão de um semestre, mais ou menos, eu estava indo para o aeroporto e o motorista, ele torce pelo Fluminense. E lá em Belém do Pará nós somos 8 que torcemos pelo Fluminense, saímos numa Kombi, e eu torço pelo Fluminense, nós nos conhecemos todos.
E quando eu descobri, eu fiquei fascinado, porque era mais um torcedor. E aí, nós vamos conversando pelo aeroporto, então ele sempre, com uma certa regularidade, ele me pega. Ele um dia, ele sabe que eu viajo para fazer palestra, ele disse, doutor, eu quero lhe fazer uma consulta. Posso? Não pode. Tem um tempo razoável. E ele começou, disse, eu ando batendo na minha esposa, dormindo. Eu digo, mas como assim? Não, eu acordo, estou dando nela. E eu comecei a fazer uma incursão psicoterapêutica. Eu disse, mas o que é que acontece? Você sonha? Eu disse, não, o último eu estava sonhando. O que é que você estava sonhando? Não, eu estava sonhando que era uma festa do meu pai e o meu irmão menor se insurgia, fazia uma malcriação e eu ia então para bater nele. E eu disse, você batia no seu irmão? Eu disse, não, doutor, eu sou um homem frouxo. Para brigar o cara precisa correr muito para me pegar na carreira. Eu percebi que era um processo de repressão, era a vontade que ele tinha de dar no irmão, mas não deu e segurou. E aí, quando eu acordei, eu estava dando na minha esposa, bati no seio dela, e a bichinha é tão boa. O que é que o senhor acha? E nós fomos então mapeando, procurando mapear, lá pelas tantas, quase já chegando no aeroporto, eu cheguei a um diagnóstico, porque ele deu a dica. Eu perguntei se ele estava fazendo algo diferente nos últimos tempos, porque estava acordando esse inconsciente que ficara reprimido. Ele disse, não, eu só tenho visto agora pela televisão fechada, vale tudo. Aí eu digo, agora pronto, vale tudo, né? O MMA. Eu digo, agora pronto, agora está explicado. Ele vendo o filme, ativou no inconsciente dele e brotou de dentro de si os seus impulsos que não foram educados, foram apenas reprimidos. E na relação que ele estava estabelecendo onírica, durante o sono, ele estava dando vazão em função do programa, que hoje ganha um grande índice de audiência, o que configura muito uma reflexão sobre o status da nossa agressividade, como é que ela está sendo trabalhada em nós, ou como é que ela foi trabalhada ou não, haja vista o status que dá essa programação que está na atualidade reeditando aí a agressividade romana dos primeiros momentos, dos gladiadores. Ele então, tomado por isso, estava tendo os quadros de sonambulismo e agredindo a parceira. E eu disse logo, então você vai virar cabeça a pescoço, porque você bater, você bate no pé. Aí ele disse, e a minha esposa é espírita, doutor. Ele não é, a esposa é. Você vai ler o evangelho, vai orar, vai dar uma frequentada no centro espírita quando der, e vai ler, ficar de cabeça para o pé, que você vai ficar cheirando o pezinho dela, vai lavar bem os pés, para deixar ela dormir em paz, e você não vai bater. Aí disse, graças a Deus, doutor, porque um amigo meu já me disse que, efetivamente, eu não sei porque eu estou dando nela, mas ela deve estar sabendo porque ela está apanhando. Aí gera conversa de taxistas entre si. Vejam que o programa de televisão influencia. O modismo, a circunstância social, ela ativa o meu psiquismo e isso deságua no processo do relacionamento. Um evento que não está relacionado à conjugalidade direto, mas indiretamente afeta. Duas pessoas que abrem mão de se relacionar do ponto de vista da conjugalidade, privam-se de fazer o seu aprimoramento espiritual. Porque conjugalidade é viver com e implica de fazer um encontro de diferenças e de similitudes. Porque habitualmente nós pensamos que um bom casal é aquele que se parece, não é? A gente acha que duas pessoas, como elas são muito iguais, é tudo de bom. Imagine dois ciumentos, dois agressivos, dois ditadores juntos, não consegue. Aí a gente pensa que é o diferente. O diferente pode ser que sim, pode ser que não. Porque o racional, suponhamos ele, quer sempre sobrepujar o emocional que é ela. E vice-versa. Quem é que tem razão quando vai se fazer a contabilização doméstica? Em que ela faz uma incursão de um gasto que é emocional e ele faz uma contabilização matemática no juízo da racionalidade da lógica, tentando fechar o orçamento.
E ela quer fazer uma outra proposição de gastos, e ele não consegue entender que há gastos emocionais que têm um significado, que não pode ser monetarizado. E ele quer fazer o ajuste ali no orçamento doméstico de tal modo que ele não se endivide, o casal não se endivide. Fazer um encontro do que o que vai se gastar, em que vai se gastar, e o que é prioridade para o racional é um, para o emocional é outro. Se alguém for se identificando, não fique culpado. Nem acuse o outro cutucando o outro. Mas quando um casal vai mudar, por exemplo, uma peça de roupa no shopping, é bem característico o formato da caminhada dentro do shopping. Porque os casais habitualmente não andam juntos no shopping. Quando você vê um homem segurando uma mulher, ele está segurando, ele não está com ela. A gente pensa, olha, puxa vida, que casal de mãos dadas. Ele segura para ela não ir, e ela quer ir, ele segura. Mas hoje há muita independência feminil, então o que acontece? Ele tira dois pontos, o menor espaço entre dois pontos é uma reta. Ele pega uma reta e vai trocar peça de roupa, por exemplo. E como é que ela vai? Ela vai em espiral. Até chegar lá. É natural. Ele diz, meu bem, vamos trocar roupa. Eu sei, meu bem, eu só vou dar uma olhadinha. A pior coisa é uma olhadinha. Porque, efetivamente, do ponto de vista simbólico, arquetípico, o shopping, ele evoca símbolos ancestrais das nossas encarnações anteriores. As catedrais marcam as cidades medievais. Esse período longo, de um pouco mais de um milênio, as catedrais tinham que ser formosas, quanto mais altas, mais estavam direcionadas ao céu. Então elas disputavam. Quando você vai à Europa fazer alguma excursão, você se enche de catedral, porque é muita catedral. Porque era o ponto para o qual toda a cultura teológica inclinava as pessoas. E é natural que uma catedral quisesse ser mais do que as outras. E a sua frequência significava dizer que você estava em dia com a cultura e com o divino. Esses símbolos ficaram dentro de nós mesmos. E hoje eles emergem. E eles emergem no formato do shopping. Porque os shoppings, eles têm os designs que lembram as catedrais. E os nichos religiosos, eles são as lojas. E a sacerdotisa está na porta, com um olhar muito sedutor, disse, entre, fique à vontade. E ela faz assim, e quase sempre elas são belas. Estão bem trajadas, bem maquiadas. E os objetos sagrados estão ali, a exemplo das catedrais. E ela diz, toque. A pior coisa é alguém tocar um objeto sagrado. Porque se você é senestésico, quando ele toca, ele gruda. Ele não larga mais. Mas que bom, mas que gostoso. Porque se ele é visual, ele olha de um lado, olha do outro, aí fica grudado pelo visual. Dependendo do estilo de personalidade, uma pessoa gruda ou não gruda. Então, ele quando toca, ela diz, de 10 vezes, sem juros. É cartão, não é dinheiro. Além de ser salve-se quem puder. Promoção. E aí, é natural que eles se desencontrem na loja, que foi o objetivo para o qual o casal foi ao shopping. Se você já sabe disso, o seu estilo é racional, o dela não é. Você não está certo e ela errada ou vice-versa. Ambos estão errados ou estão certos. Vá do seu jeito. Diga, meu bem, vá em elipse e eu vou na reta. Leve o Paulo Estevão, que é um livro grosso, e diga para ela, eu me encontro com você no cafezinho. Troque a sua roupa. Quando você estiver lá na metade do Paulo Estevão, ela chega sorrindo e diz, meu bem, você não sabe. Ele já sabe. É o encontro na catedral medieval. Depois sai para comer o hambúrguer no McDonald's, que é exatamente o formato de uma hóstia. E vão felizes com as sacolas
para pagarem 10 vezes sem juros na crise. Porque há muitos casais que não conseguem dar conta de lidar com a energia monetária, que expressa o afetivo não atendido. Um relacionamento de conjugalidade não é fazer um encontro de semelhanças, nem tampouco o relacionamento entre duas pessoas que se apresentam diferentes, porque todo acasalamento envolve semelhanças e diferenças. É natural compreender que há casais que são, do ponto de vista do estilo de conjugalidade e das personalidades que o compõem, eles são mais semelhantes do que diferentes e outros são mais diferentes do que semelhantes. Não há ninguém que seja semelhante por inteiro ou diferente por inteiro. Então, o que faz um relacionamento dar certo não é eu ser parecido com o outro ou diferente do outro. O que faz um relacionamento vingar é a articulação da amorosidade nas semelhanças e nas diferenças. Nas semelhanças, eu fujo da disputa, porque o casal que não projeta amorosidade na relação, nas semelhanças, eles vão disputar quem é o mais sarado, quem ganha mais, quem tem mais amigo, quem pega mais espírito na reunião mediúnica. Eles discutem tudo, porque um quer ser mais do que o outro, eles estão disputando. Eles estão trazendo a competitividade para aquilo que traz na relação deles, naquilo que é comum na relação deles. Se eles são profissionais da mesma área, cada um quer ganhar mais visibilidade do que o outro, ser mais reconhecido na classe profissional do que o outro. Então não é um relacionamento de conjugalidade, é um relacionamento de competição. Não é um relacionamento de frescobol, é um relacionamento de ping-pong. Eu vou ganhar você. E todas as vezes que você coloca de frente para o outro, de frente para o outro, no mecanismo de ping-pong, significa dizer que você está disputando com o seu parceiro, com a sua parceira. E quando alguém disputa, alguém ganha. E quando alguém ganha, o casamento perde. O frescobol é eu e tu não podemos deixar a bola cair. Se você foi mal, eu me esforço para pegar na bola. Porque se a bola cair, nós perdemos. Eu ajudo você e você ajuda a mim. É uma relação de abertura e de cooperação. Não é uma relação que envolva, portanto, o processo competitivo entre dois membros que deve ser um par. Então, se na semelhança a amorosidade pequena, há uma disputa. E um quer emagrecer mais do que o outro, um quer ter mais mediunidade do que o outro, um quer ter mais tirocínio do que o outro, estão se perdendo, porque gastam muita energia nessa disputa. E se são diferentes, eles querem provar um para o outro que eu tenho razão em detrimento de você. Ora, como é que eu posso dizer que a racionalidade ela é mais verdadeira do que a emocionalidade? Às vezes sim, às vezes não. Eu não posso estourar o orçamento doméstico, mas às vezes não trocar de carro e investir numa viagem, que é um processo emocional, vale muito mais. Às vezes, não fazer a compra de um objeto que é um utilitário dentro de casa, um móvel, por exemplo, fazer a mudança da sala de estar e pegar aquele dinheiro e fazer um investimento num presente para a parceira tem mais valor para o casamento do que fazer a mudança da sala de jantar. Ele não entende, ou entende, se ele descobre, de que a emocionalidade ela tem um outro tipo de valor subjetivo e a racionalidade tem outro. Quem tem razão? Os dois. Porque se ela privilegia esse estilo, ele privilegia o outro, um tem que conhecer sobre o outro para, mediante a articulação amorosa, nós podermos trocar um com o outro. A arte da amorosidade é eu aprender com você e você aprender comigo e nós dois somos mais. Eu e tu somos mais do que dois. Essa é o viés de uma boa interação de acasalamento. Mas se ela, por exemplo, é mais visual, usando a programação neurolinguística, e ele é mais senestésico, senestésico é que está mais afeito ao tato, à gustação, ao paladar, e o visual é aquele que fica mais no visual. Ela, para sair, ela não come para que o vestido entre.
ela não senta, ela vai, põe o sapato de alto, mesmo estando contraindicado pelo médico, porque está com um problema nos tarsos, no dedo, no hálux, no dedo maior do pé. Não pode colocar um sapato alto porque vai jogar o peso, mas ela vai porque o visual tem que comparecer. Então ela se alinha, faz esse sacrifício e ele é sinestésico. Ele não quer saber se o visual está assim muito bem, não. Ele quer usar uma roupa folgada, boa. Então ele pega aquela calça que já ultrapassou o tempo de validade para aquele evento, mas ela é frouxa, gostosa. E ele usa o cinto que dá, aquele cinto que deixa a calça bem confortável. Ela olha se você está me provocando. Você vai com esse saco, porque ela já vai desqualificar. Ela está com uma salsichinha ali dentro, toda apertadinha. E ele como um saco. Quem tem razão? E se chega no jantar do restaurante, qual é a pedida? Ela quer ver o cardápio. Ela não quer ir para qualquer restaurante comer comida aquilo, que não tem gosto. Tudo é o mesmo sabor, comida aquilo. Ela quer ir para o restaurante francês. Música francesa. Estilo típico, personalizado. Luz indireta. Tem que ter maître, não basta ter garçom. E ele quer ir para a buchada de bode. Ele quer encher a pança. Ele não quer... Eu não sei se as palmas foram das mulheres ou dos homens. Há controvérsias. Ele não quer saber de comer pouco, porque na comida francesa você mais observa, o gosto está no molho, não na quantidade. E ele quer o volume. Então ela olha o cardápio e vai olhando os pratos, e vai imaginando, e ele vai olhando para a direita, vendo os preços, se vai valer a pena. Já está aborrecido, porque é meio escuro, ele não gosta de escuro. Ele gosta de clarão para ver a comida. Aí quando vem aquela comida, é menos que uma sobremesa dele, se for fazer a vontade senestésica. E ela diz, que lindo, meu bem, que lindo. Ela pega os talheres têm que estar tudo no seu lugar certo. O telefone celular agora tem uma posição à mesa também. Exemplo dos talheres, tem que estar na posição correta. E aí ele acha que ela está se vingando dele, porque aquilo não é comida de gente. E aí, para desqualificá-lo, o que é que ele diz? Isso não dá nem para tapar o buraco do dente. Ele quer comer e ela quer degustar. Quem tem razão? Então, esse processo, quando chega em casa, naturalmente no cotidiano, ela quer tudo arrumado porque ela é visual. Se a poltrona não é confortável, se for visual, tá bom. Ele quer sentar na poltrona e quer sentir conforto. Aí ele senta na poltrona, a poltrona já é dura. Ele coloca o pé em cima do móvel de centro, com o pé dele suado. Ela olha e diz, ele está me provocando. Então vejam que são apenas diferenças, não é provocação. A maioria das nossas encrencas é falta de conhecimento recíproco e de diálogo que seja suficiente para podermos nos acasalar. Um bom casal, ele se mede pela quantidade de tempo que ele gasta conversando. Quando a conversa se esvazia, o casamento talvez esteja em falência. E cada um está no seu iPad. Cada um está no WhatsApp. Deitado à mesma cama, mas já não sonham os mesmos sonhos há muito tempo. O aparelho entra para suprir a indiferença que aos poucos vai se instalando na fissura do relacionamento de conjugalidade. Então a conjugalidade, ela é alimentada com amorosidade. E se amo, eu faço das minhas semelhanças um apoio e não uma disputa. E das diferenças, uma troca e não um entrincheiramento para dizer que eu sou melhor do que você, que eu tenho razão. Eu posso ter razão ou não, dependendo do contexto. Você vai ter que aprender comigo e eu vou ter que aprender com você. Ou, se preferirem, eu escolho aprender com você.
Porque eu tenho que aprender, é um processo de obrigação, é um processo no qual eu estou me forçando aquilo que eu não quero. Mas se eu decido escolher aprender com você, eu abro mão. E aí eu vou nos movimentos que você vai nos meus movimentos, e nós exaustivamente dialogamos, sem a preocupação de chegar a uma conclusão. Porque o relacionamento de conjugalidade e do diálogo, ele é um processo. E como processo ele caminha. Você está tecendo a conjugalidade. Então você vai à exaustão, interrompe e retoma no outro dia, no outro momento. Mas é muito importante conversar. Mas é muito importante conversar quando estamos bem. Não é quando estamos espavoridos, estamos aborrecidos. Porque a dinâmica que o Espiritismo nos enseja a avaliar e analisar, a exemplo da educação dos filhos, não é aplicar uma sanção no filho quando você está aborrecido. Porque quando você está aborrecido, por mais correto que você seja, ele sente que você está com raiva dele. E ele sente que a sua pegada é uma pegada que tem um pouco de vingança. Na conjugalidade, o fenômeno se dá do mesmo sentido. Os casais só discutem quando brigam. Então é uma discussão inglória, porque cada um está defendendo o seu ponto de vista, não está defendendo a relação. Então nós precisamos criar espaços nos quais, estando bem, nós vamos conversar sobre nós mesmos. E quando eu converso sobre nós mesmos, eu converso falando de mim, eu não começo falando de você. Eu digo porque você, aí eu já estou acusando você. E quando eu faço assim, aí o outro já está armado para se defender. Eu digo, meu bem, eu tenho percebido na nossa relação que aí começa a falar de mim. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, eu estou desarmado, eu estou querendo encontro ou reencontro. Eu não estou atacando você nem me defendendo, eu estou refletindo com você para que a nossa relação se recrie. Isso é um hábito, e eu, trabalhando profissionalmente nessa área, quero dizer, nós não aprendemos a dialogar. E aprender a dialogar, a gente aprende para se preparar para o casamento, sabe quando? Não é fazendo um curso de noivos antes de casar, que ele dá apenas informações. Eu aprendo vendo meu pai e a minha mãe se relacionando. É como eles tratam as questões do cotidiano, como pais e filhos, como eles se tratam. Eu aprendo a tratar o outro e a ser tratado como eu vejo meu pai tratando a minha mãe nas diferenças do cotidiano da família. Não é da intimidade conjugal. Ali eu vou criando uma performance. E ali, quando o pai vai à exaustão comigo, conversando sobre os conflitos, me esclarecendo, me educando, eu vou aprendendo como é que se dialoga. Ao invés do mecanismo mais rápido, mais fácil, que deixa sequelas e dores, e às vezes traumas e fraturas, no qual eu vou para a agressividade ou imponho a minha autoridade autoritária como pai, ou às vezes sapeco a criança numa atitude não só verbal, mas física de agressividade, quando eu ultrapasso esses limites, os meus resultados são imediatos. Mas imediatamente as sequelas vão se repetir lá no casamento dele. Não é só quando ele vai crescer, não, quando ser jovem. Vai se repetir mais tarde. Então esse investimento ele é fecundo. Aprender a dialogar. Quando estamos bem para podermos tratar os assuntos mais espinhosos, é preferível interromper, meu bem, eu não estou bem para conversar agora. Mas por quê? Porque se eu for conversar agora, eu vou dizer coisas que eu vou me arrepender, eu vou agredir você. Eu não estou legal. Isso é honesto. E o outro, cabe ao outro respeitar isso. E dar o tempo para que possamos, num tempo melhor, entrar no encontro e não no embate. E experimentarmos a possibilidade de fazermos a dissolução de alguns conflitos que estão repontando na relação. A amorosidade, portanto, é a arte que me permite articular no processo de ajuda recíproca nas semelhanças e na troca das nossas diferenças. Mas se não houver amor, não há interação feliz. Como vi certa feita um profissional de nível internacional, que trabalhava numa organização internacional, me dizer: eu falo mais de 12 idiomas, mas eu não consigo me comunicar com a minha esposa, que falava 2.
Eles falavam juntos 13 idiomas, o casal, mas não conseguiam falar a linguagem do coração. Não conseguiam interagir. E estavam numa sessão de psicoterapia de casal, falidos no processo de comunicação afetiva. Sobrava intelectualidade, abundava conhecimento de línguas, mas a linguagem do afeto, ela estava comprometida. E a linguagem do afeto, ela se reporta à minha história, à matriz parental. Quando eu sou criança, que eu aprendo a ser homem. Eu estruturo a minha personalidade. E eu dou conta depois de facear as demandas que a vida vai se me apresentar, para ir fazendo o meu movimento de crescimento, de aprendizado evolutivo, inerente ao nosso processo encarnatório a cada encarnação. Assim, é de fundamental importância investir um pouco na amorosidade cotidianamente. Não adianta dar presentes caros para compensar uma emoção não atendida. Não adianta fazer movimentos de chantagem monetária na tentativa de camuflar um afeto que precisa receber investimento. Eu vi ainda esta semana o casal me dizer, eu já disse para ela, eu preciso de 3 anos para colocar as minhas empresas, não era a empresa, as minhas empresas em ordem. E ela me olhou e disse, ele não entende e ele complementara, porque é em função disso que eu vivo para a minha família. Eu sou um homem monogâmico, não traio, tudo eu vivo para a minha família. E faço isso para dar um bom conforto, uma boa casa. Aí se eu relacionando os bens. Ela me olhou e disse, ele não entende que eu não quero uma casa super confortável, eu não quero um carro do último modelo, de que eu quero ele. Eu quero ele. Vocês vejam como é a diferença? O cara está investindo nela. E não, ela não recebe-o. Ela não recebe porque o grau de avaliação dela é um e dele é outro. E ele se sente machucado porque a esposa não reconhece que o trabalho que ele faz, que é um trabalho de doido, porque é um trabalho exaustivo, ele é um workaholic, segundo a própria fala dele, ela não é carimbado por ela. E aquele trabalho é em nome do amor à família, ela e os filhos. E ela sorri e diz, não é isso. Quem é que tem razão? Ambos têm razão dos seus pontos de vista. Ambos precisam se rever. Eu preciso encontrar no gesto do outro e reconhecer no gesto, por exemplo, do parceiro, de que aquela atitude é uma atitude de amor, porque a gente entende só atitude de amor, abraço e beijo. Às vezes o marido abraça e beija muitas pessoas. E já tem até filho num raio de 100 metros. Então, isso não significa tudo. E o marido, às vezes, faz um esforço e consegue fazer uma movimentação que é material, mas a esposa não reconhece que é uma coisa material, que é um gesto afetivo, que está embutido naquele gesto, um gesto de amor. Uma vez o irmão que desencarnou num acidente de carro nos dizia pela mediunidade, para nós, os irmãos comuns, ele disse, vocês precisam compreender que quando o papai cobra de vocês, ele está cobrando em nome do amor paterno. Ele telefonava, já pagaste a luz? Já pagaste a água? O telefonema dele era assim. E desligava, nem se despedia. Mas o gesto, o objetivo não era nos cobrar se a luz estava... Era o cuidado conosco, mas o cuidado dele era material, ele era um doente psiquiátrico. O doente psiquiátrico, transtorno do humor, não tinha chance de mostrar uma afetividade. Telefonou, meu filho, eu te amo tanto. Eu estou preocupado com as coisas materiais tuas. Você já pagou suas contas? Não tinha esse viés. Tu já pagaste a luz? Nem cumprimentava. Nem se despedia, desligava o telefone. Se pagou, não pagou, desligava. Então paga, desligava. Isso é um gesto, mas você só identifica se você conhece o outro. Aí você entende que isso é um gesto de amor do outro. Mas se a outra pessoa precisa de um gesto que seja afetuoso, porque para ela tem significado, ao invés de eu trazer o mesmo ramalhete, como eu vi certa feita uma senhora me dizer, o meu marido manda as mesmas braçadas de flores todos os anos, e nem o que ele escreve no cartão muda,
Se ele fizesse um impresso, era o mesmo. Ao ponto das minhas filhas, puxa, o papai não altera nem o que ele escreve. Então, às vezes, não é a abraçada de flores, é a flor que eu trago num dia não convencional. Meu bem, isso aqui é um pouco do muito que eu sinto por você. E se você não tem essa facilidade, diga, eu nem tenho essa facilidade, eu estou me dando aqui, não sei o que eu estou fazendo aqui. E coloque a sua dificuldade, porque isso traz mais encanto para o gesto. E use do bom humor para fertilizar essas dificuldades de expressamento da amorosidade. Como vi certa feita, também um amigo mandar um cartão para a esposa, fazendo menção ao aniversário de casamento. E ele dizia para ela, eu lhe parabenizo por você ter feito uma boa escolha. A esposa pegou o cartão e sorria, disse, esse é meu esposo. Ele sempre usava, eu tive a oportunidade de conviver com um casal, hoje ele é desencarnado, o bom humor. Uma relação, ela precisa estar chacoalhada de leveza. Ela não pode ser pesada, onde é só problema, onde é só conflito, onde a gente tem que estar tudo. Nós precisamos rir um pouco, rir de nós mesmos, brincar um pouco. Quando o casal traz o humor, isso é uma expressão de amorosidade, que traz para a relação um pouco mais de entretenimento, de leveza, e permite que o casal possa respirar na relação. Vejam que são os pequenos cuidados que fazem relações grandes. Não são os gestos heróicos que faz com que alguém declare-se amorosamente por alguém. Isso é encontro de fada, que é simbólico. Isso é em filmes românticos. Isso é Romeu e Julieta, que tem um sentido simbólico dentro. No entanto, o que faz um relacionamento crescer é o dia a dia. Oferecer o café da manhã para alguém com quem você nunca ofereceu o café da manhã foi a atitude que uma mulher, depois de ver o seu casamento fracassando, ela fez uma análise honesta da parte que lhe competia, porque quando começa a haver o conflito, o problema sempre é o outro, né? Nunca somos nós. E sempre o relacionamento do conflito envolve parceria, os dois. Ela resolveu então dar um café da manhã para o esposo. E quando ele acordou, ele se assustou e disse, o que foi? Ela disse, me deu vontade de trazer o café na cama para você hoje. Ele se assustou, foi sentando, ele não era espírita, mas se só fosse achar que era um transe obsessivo. Ficou pensando na agenda oculta dele, o que é que ela está querendo. E foi tomando café com muita dificuldade. Mas ao meio-dia, quando o filho chegou, ela abraçou o filho e disse, meu filho, eu te amo. O filho olhou e disse, o que foi, mamãe? Não era aniversário dele, não era dia da criança, não era ano novo, não era Natal, né? E ela disse, não, é que eu amo você e eu não costumo dizer que amo. Ele olhou para ela, achou que ela não estava bem da cabeça. E ela conta que depois de um pouco mais de 7 dias, quando ela acordou, ele estava com café na cama para ela. Ela se surpreendeu, ele disse, hoje me deu vontade de trazer o café na cama para você. Não é um café 5 estrelas, é um gesto. Uma relação, ela se recria pelos pequenos atos do cotidiano. É o torpedo que eu emito para você. Lembrei-me de você hoje, estou com saudade, te amo, no meio da tarde, no meio da manhã, no qual você faz uma declaração de amor num dia que não é convencional. E vai expressando o afeto, e vai reconhecendo os gestos indiretos da afetividade, e vai recriando a relação num bom horizonte no qual a família enquanto os filhos testemunham a mudança de um e de outro. Porque a cumplicidade numa relação de amorosidade, nos cuidados, no diálogo, ela envolve uma reciprocidade que implica numa intimidade de alta qualidade e que faz com que aquele casamento fique cada vez mais invulnerável, porque só entra uma terceira pessoa na relação quando a relação está muito frágil. E os processos espirituais se insinuam quando nós fragilizamos essa interação amorosa. Vi uma das cenas de rara beleza na minha existência em casa, num lance autobiográfico. Quando eu viajando,
recebi a notícia que a minha mãe tinha fraturado a mão. E quando eu cheguei, eu fui me inteirar da situação, os pormenores. Ela ia visitar o meu pai, que já estava com 92 anos na UTI, e ela foi vestir a calcinha. E quando foi vestir a calcinha, ela é parkinsoniana, tombou, caiu e bateu a mão. Ninguém conseguiu levá-la ao pronto-socorro, porque ela insistiu que queria ir na UTI visitar o papai. Ela não havia ainda ido, por questão da própria saúde, 86 anos, e a médica estava reticente, em função de ser um espaço altamente vulnerável de contaminação. Mas aquele dia já estava programado, a médica já tinha previsto que a visita estava concedida, e ela, mesmo com a fratura de mão, ela foi na UTI, fez a visita, depois saiu e foi fazer o atendimento ortopédico com uma fratura na mão. Eu achei de uma formosura e fiz uma crônica que eu incluí no livro. E no Evangelho no Lar, sem dizer os nomes, eu li no Evangelho no Lar. Quando acabei de ler, eu olhei para ela. Ela disse: faltou o beijo que eu dei nele. Eles estavam fazendo bodas de diamante naquele dia. Bodas de diamante. Um doente psiquiátrico grave, com vários internamentos, com eletrochoques que se davam na época sem os cuidados terapêuticos que se faz hoje, bem ordenado hoje na psiquiatria moderna. Ela, com 8 filhos, foi capaz de poder fazer uma viagem de 6 décadas de casamento. E ela dizia: era o dia de eu celebrar as minhas bodas de diamante. Eu precisava ir à UTI. Dias depois, no mesmo mês de setembro, ele desencarnou. E eu fiz a crônica e acrescentei o beijo que ela tinha dado nele. Parece que eram 2 jovens que estavam enamorados. Não que o casamento fosse essa formosura que vocês podem estar pensando. Não, ele era desafiador. Porque ele era um doente que se via muito pouco e ela era uma alma muito lúcida, no estilo do casamento sacrificial proposto por André Luiz, por Chico Xavier. E num dia, ela estava, um dia mais agitado, ela estava assim: eu quero acabar de cumprir a minha missão para voar. Ela disse: um dia de mais angústia, de mais atropelos, em que ele tinha aprontado mais. Numa semana que se seguiu, ele está deitado no sofá, olhando para o teto, e disse assim: Ni, ela chama-se Eunice, carinhosamente ele chamava de Ni. Ni, eu decidi que na próxima encarnação eu vou aceitar de novo vir seu esposo. Como se ele estivesse fazendo o maior favorzão para ela. Ele não se dava, e todos nós ríamos. Ele: por que vocês estão rindo? Os filhos estavam presentes, nós ríamos, e ele não conseguia se dar conta. Um bom casamento não é um casamento onde não briga, é onde a gente sabe brigar. Um bom casamento não é onde não há discussão, porque às vezes não há discussão porque um manda no outro, e o outro é submisso, escravo, subserviente. Um bom casamento é quando nós conseguimos ser um pouco mais do que nós mesmos a cada dia na relação com o outro, numa cumplicidade que não é física, mas que é espiritual, que é emocional, que é psicológica, e que vai para as entranhas da nossa alma. Um bom casamento são 2 espíritos que se reencontram para fazer um dueto, uma grande dança da amorosidade, na qual um e outro burilam-se reciprocamente. Um bom casamento é aquele que consegue entrever de que o outro é o parceiro que eu escolho fazer com ele essa viagem demorada de aprimoramento interior, e ele é o meu espelho através do qual eu me enxergo profundamente. E eu sou aquele cúmplice da caminhada dele ou dela, e eu ofereço o que eu tenho de melhor para que a relação seja cada vez e a cada dia mais promissora, mais fecunda. Um bom casamento é aquele onde nós encontramos Deus no encontro da amorosidade, na superação de um conflito. Um bom casamento
Não só porque duas almas oram juntas no Evangelho no Lar. Mais do que isso, é quando duas almas aram juntas no cotidiano, uma apoiando o outro naquilo que é deficitário, no regime interno de cada um. E eles encontram Deus orando e arando, porque a divindade está presente aonde está presente a amorosidade. O despertar do espírito dentro da família, ele ressurge na relação conjugal quando o casal é capaz de poder perceber a divindade a despeito do conflito, da dificuldade, das diferenças, dos problemas, e dão saltos de qualidades crescentes para reverenciar o divino que comparece no cotidiano de uma relação que se ajusta e que se apruma numa direção de almas afins, que serão no futuro, se não são hoje, para estabelecer a consolidação afetiva. Um bom casamento, por fim, é aquele no qual eu me sinto inteiro e vou me relacionar com uma pessoa inteira. Eu não vou completar ninguém, ser completado por ninguém. Nós vamos apenas ser cúmplices de uma felicidade que deverá ser conjugal e não conjugal. Um bom casamento é aquele no qual o despertar da espiritualidade, à luz do pensamento espírita, faz-nos entrever de que a doutrina espírita é a principal alavanca que nos faz encontrar a divindade nos menores movimentos da nossa relação. E quando isso assim se estabelece, nós teremos ensejo de reverenciar o divino e entender o poeta quando canta a divindade dizendo: quem foi que fez o sol tão vivificador? E sua luz esplendente e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez a lagarta surgir da bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante? O colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistema de mundos que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus.